só para o vídeo ficar bem amarradinho aqui, vou te falar de maneira bem resumida quais foram as mudanças do CPTS. Se quiser saber mais sobre eles, se você tem na sua carteira, é obrigatório assistir esse vídeo, beleza? Primeira coisa, o fundo imobiliário ele trocou a taxa de administração, o que chateou muita gente. E aí essa taxa de administração ela tem que ser muito bem observada. Ele trocou a taxa de administração um pouco mais para baixo e adicionou uma taxa de performance. E essa taxa de performance é de 100% CDI. Muita gente olhou o 100% CDI e falou assim, pô, mas uma taxa de 100% CDI, cara, de performance, eu invisto no CDI mais um, eu consigo bater. Que gestor é esse que quer bater uma taxa de 100% CDI? Todo mundo ficou brabo, ficou brabo. E se você realmente olhar só por essa parte, você também vai ficar brabo, concorda comigo? Pô, eu vou pagar o administrador para investir por mim, porque a gente não tem essa capacidade do gestor de fazer esses negócios com esses CRIs milionários, ele precisa de um patrimônio maior. Então você vai pagar o gestor, né, essa taxa de administração para ele fazer os investimentos. E aí ele fala assim, eu vou cobrar uma comissão por tudo que passar 100% CDI. Aí você olha pra ele e fala assim, ué, meu camarada, mas 100% CDI é muito fácil de bater. Só que essa é a visão de quem não leu direito, ou essa é a visão de quem não tá prestando atenção muito bem no que aconteceu. Olha só o que eu vou te falar agora, que talvez isso seja a oportunidade do CPTS, porque está jogando o preço lá pra baixo, e às vezes isso pode ser uma oportunidade pra você entrar, tá? A gente vai fazendo essas reflexões aí até o final do vídeo. Olha só, essa taxa de administração do 100% CDI é o que exceder sobre o valor patrimonial do fundo. O valor patrimonial do fundo. O valor patrimonial do fundo do CPTS, neste momento, olha isso aqui, ó. Se a gente pegar aqui na Word, colocar o CPTS aqui na Word, ele tá ali na posição 12 dos fundos que tem 0,7 de PVP pra cima. E aí você consegue ver que ele tá com um PVP de 0,75, cara. 0,75, ou seja, ele tá com 25% de desconto. Então, para que essa taxa de performance seja cobrada pelo gestor, ele precisa bater 100% de rendimento do CDI sobre a cota patrimonial. Ou seja, a cota patrimonial tá lá em torno de 8,61. 8,61 a cota patrimonial. Então, o que o gestor nos diz implicitamente com isso? Cara, antes eu cobrava uma taxa de administração maior e agora eu vou diminuir a taxa global, que a gente chama sobre, né, todo o patrimônio ali do fundo. Eu vou diminuir essa taxa para ficar mais barata, a taxa de administração para vocês, mas eu vou adicionar uma taxa de performance 100% CDI. No momento atual é bom isso? No momento atual é bom isso, pô. Por quê? O fundo imobiliário CPTS 11, ele é indexado a grande parte de sua carteira em PCA, praticamente todo PCA. Ele não tá conseguindo bater esse rendimento nem agora nessa cota, né, nesse valor de cota. Ele não tá conseguindo bater esse rendimento. Então ele vai dar uma diminuída na taxa de administração, pelo menos no curto prazo. Quando a taxa Selic cair, que não vai ser por agora, vai demorar um mínimo uns 2 anos aí, até 2026, final do governo Lula, a gente vai ver essa taxa Selic alta ainda. Não vai ter como diminuir, talvez até 2 dígitos até o final do governo Lula, né? E aí, com a redução da taxa Selic, vai ficar mais fácil pro CPTS bater 100% CDI sobre a cota patrimonial. E aí sim, a taxa de administração vai começar a ficar mais cara. Será que, olhando de maneira esperta agora, tá? Você é um investidor, você tem que ser um cara esperto, né? É lógico que você tem que fazer suas análises e tentar ter mais esperteza nas tomadas de decisões que você vai fazer. Envolve risco isso aqui? Com certeza, CPTS é muito, é umas 10 vezes mais arriscado que o MXRF11, tá? Por isso que ele oferece mais potencial de ganho. Ele tá, inclusive, rendendo mais dividendo porque ele tá muito barato, tá muito descontado. Então, se você compra o MXRF11 agora, descontado a esse preço aí, né? E o fundo imobiliário continua entregando esse rendimento e consegue reverter as outras coisas que eu vou te falar ali, que eu vou te mostrar no relatório. Ele vai ter uma grande valorização do seu valor patrimonial. E se o rendimento realmente bater 100% CDI sobre a cota patrimonial, com toda a valorização que você teve, além dos dividendos que você recebeu, você pode se desfazer da posição. É lógico que vai ter um custo de oportunidade, mas você vai ter um rendimento grande, né? A taxa Selic provavelmente não vai ceder tão cedo, você vai ter oportunidades talvez até para aproveitar isso. Então é lógico que tem risco aqui. Os dois fundos eu tenho na minha carteira, tanto o MXRF11 quanto o CPTS. O CPTS tá em quarentena, eu tô tentando olhar ali o que o fundo tá querendo fazer, porque ele soltou uma assembleia e esse é o segundo ponto que fez o CPTS cair. O primeiro, mudança na taxa de administração. Ficou muito confuso para muitas pessoas, pareceu que o gestor tava querendo só ganhar mais dinheiro da gente, o que não é isso no curto prazo, no longo prazo pode até ser, né? No curto prazo não é isso que aconteceu, na verdade vai diminuir a taxa, você pode aproveitar de esperteza para comprar agora, quando começar a subir a taxa você vender, né? Vai ter valorização, afinal tá cobrando taxa de performance, tá rendendo mais, sobre a cota patrimonial. Teoricamente não vai custar esse mesmo preço que tá custando agora. Segundo ponto que fez ele desvalorizar foi a mudança de fundamento. A gente sabe se essa mudança de fundamento foi boa ou ruim? Não, nós não sabemos ainda. Mas, inegavelmente, ele se tornou um fundo imprevisível. Ele se tornou um fundo imprevisível, na minha opinião. Ele se tornou um fundo de multi-estratégia, os famosos hedge funds. Antes, ele tinha que ter 30% no margem de fundo imobiliário e 70% de CRI. Essa era a regra dele, né? O fundamento dele era 30% no margem de fundo imobiliário, o resto tudo CRI. Aí tinha um pouquinho de caixa ali. Mas, basicamente, um fundo de papel puro. Fundo de papel puro. Agora ele tem permissibilidade para investir em imóveis reais, ele tem permissibilidade para investir mais em fundos imobiliários, até 60%. Ele tem, né, permissibilidade para fazer multis estratégias. A gente não sabe agora qual que é a característica do CPTS.
Quer dizer que ele vai usar desse direito? Não. Ele tem o direito. Ah, eu tenho o direito de comprar picolé, mas eu continuo comprando sorvete, porque eu gosto mais de sorvete. Então pode ser que ele não use essa estratégia. Tá muito previsível. Por isso que quarentena na minha carteira no momento. Da última vez que ele fez uma troca de fundamento, ele trocou esse fundamento lá em 2016 para 2018, ali naquele momento. Ele era um fundo high yield, então ele investia em crédito muito arriscado, e ele se transformou num fundo high grade, então investindo em créditos mais seguros. Então ele não tem problema com inadimplência. Léo, por que então que ele tá com um PVP tão barato? Primeiro, esses dois pontos. E segundo, né? Vamos lá pro relatório do fundo imobiliário. Ele fez uma estratégia de compromissadas. Basicamente, todos os fundos de papéis fazem, né, compromissadas. Compromissadas é um tipo de negociação de renda fixa onde você compra ou entrega um ativo com o compromisso de recomprá-lo ou de devolver o ativo, certo? Então, por exemplo, eu vou lá e entrego para você essa caneca e você me entrega R$10. E eu fico com esses R$10 na minha mão, você fica com essa caneca na sua mão, e aí eu prometo para você que daqui 2 anos eu vou recomprar a caneca de você acrescida de juros. Aí eu vou colocar 10% ao ano, vou recomprar a caneca de você daqui 2 anos a R$12. Isso é uma operação compromissada. Qual que é o seu ganho? Você fica com a caneca, você fica utilizando a caneca, e quando eu recomprar ela de você, você vai me vender ela a 12, você comprou a 10. Então, às vezes faz sentido para você e faz muito sentido para mim também, porque eu pego esses R$10 que eu peguei da caneca, invisto ele, faço ele virar R$20, eu vou lá, compro a caneca de você de R$12 e ganhei R$8 nessa operação. Foi isso que o CPTS fez, beleza? Ele fez uma compromissada e na época lá da pandemia, o IPCA tava disparado e o CDI tava muito baixo. Olha só que bonito, né? O CDI tava lá de 4% e taxa de IPCA 12%. E aí ele foi lá, fez um compromissado indexado CDI. Ele trocou a caneca e falou assim, ó, vou pagar juros de CDI. E aí ele pegou o investimento dele e colocou para render IPCA. No começo foi bom demais, porque ele rendia 14%, pagava 4%. Certo? Aí 10% de lucro. Só que aí reverteu a taxa, né? A taxa do IPCA começou a cair e a Selic começou a subir. Aí agora ele tava pagando 14% de juros e ganhando 4% de juros. Ou seja, ficou negativo. Então aqui você consegue ver que o resultado foi muito bom lá em 2021 e depois começou a ficar negativo, ó. Até hoje, né? Tá negativo aí. Agora, como que ele vai resolver esse problema? Esse problema aqui, cara, ele só resolve quitando essa alavancagem, né? Não tem o que fazer. Ele tem que desfazer essas operações compromissadas. Senão ele vai ficar sempre no prejuízo. Quando ele for recomprando essas compromissadas, ele vai resolver esse problema. Foi um erro do fundo, um erro entre aspas, porque quando tava muito bom todo mundo tava gostando, né? Agora que deu essa reversão de taxa, realmente a gestão provavelmente entendeu que ele não pode fazer esses tipos de risco apostando na inflação do Brasil, né? Porque realmente a taxa de juros no Brasil, historicamente, ela é muito alta. E normalmente a taxa Selic muito alta vai conter um pouco mais a inflação. É difícil você apostar na inflação contra a Selic, principalmente em momentos que a gente tá agora, né? Tem como não. Então tem que fazer essa reversão aí, reciclagem de portfólio. Se fosse uma compromissada com duração de tempo muito mais curto, né? 12 meses, 24 meses. Pô, ia dar muito certo essa operação. Como é alargado, deu problema, né? Isso aqui pra mim não faz eu considerar o fundo ruim, não. Até porque no vencimento de longo prazo ele ainda tá no lucro, né? Se a gente for pegar tudo que ele ganhou, com tudo que ele perdeu, ele ainda tá no lucro. É lógico que tem custo de oportunidade. Durante esse período aí, 2, 3 anos, ele poderia ter investido em algo que desse mais lucro ainda. Mas, infelizmente, alguns fundos imobiliários tentando fazer o bem vai errar às vezes, né? Não tem o que fazer. Além disso, olha só, a alocação dos ativos aqui no CPTS é de 30% em FIs. 30% em FIs, meu amigo. 30%. Lá dentro do MXRF11 era 10%. Aqui é 30%. Olha só o que tá acontecendo com a carteira de fundos imobiliários dele. Tá caindo lá, ó, 25%, né? Praticamente. Tá caindo. Então, tá tendo resultado negativo com os fundos imobiliários. Resultado negativo com os fundos imobiliários. Isso fez também a cota pressionar para baixo. Então, olha só. Compromissada jogando preço CPTS para baixo. Fundos imobiliários jogando preço CPTS para baixo. Mudança de estratégia lá para rede de fundos jogando CPTS para baixo. Taxa de administração ali, a proposta da taxa de administração mudada. Taxa de performance jogando CPTS para baixo. Distribuição por conta do resultado, tanto com os fundos imobiliários caindo, quanto o PCA pressionado, né? Frente ao CDI ali, ele é uma carteira muito mais indexada a IPCA, ainda mais com as compromissadas comendo um pedaço do lucro. Olha só o que aconteceu com os rendimentos. Estava de 8,8888 centavos, caiu para 7, agora caiu para 6. Então, distribuição de dividendo caindo. O pessoal vai pressionar para baixo, não tem o que fazer. O mercado, ele não aceita receber menos. Então, agora tá recebendo 6 centavos, pô, eu quero 1% de rendimento, então vai cobrar R$6 a cota. Senão, eu não quero. Aqui você consegue ver que do percentual de 65% que ele tem de CRIs, 62% é IPCA. Tá lá praticamente tudo IPCA. Ele tem só 3% da carteira de CDI. Então, realmente, né, ele tá lutando agora contra um CDI muito alto, IPCA mais baixo. Ele fez indexação da sua dívida em CDI, mas tá recebendo em IPCA. Então, realmente, o CPTS ele tá com um probleminha, certo? A gente colocou, quase não coube nos dedos de uma mão os problemas do CPTS. Tá com problema? Tá. Mudou o fundamento? Mudou. Foi bom ou foi ruim? Não sabemos ainda. Taxa de administração ficou mais barata agora, mas vai ser mais cara no futuro. Será que tá na hora de investir no CPTS 11? Cara, se a gente olhar pra tabela de sensibilidade do fundo, realmente você tá ganhando dinheiro pra caramba investindo. Agora você tá indexando assim absurdamente, né? Com o fundo a
R$6,42, cara, ele estaria aqui, ó, tabela de sensibilidade, IPCA mais 14% se você investir. Não é que ele comprou os IPCAs mais 14, os CRIs indexados a IPCA mais 14. Ele comprou os CRIs indexados a IPCA mais 10, né? IPCA mais 10 é um pouco já mais arriscado, middle grade ali, né? Não existe essa nomenclatura, mas ficaria ali entre o high grade e o high yield, na metade ali do risco. Só que, como você tá comprando é muito descontado, 25% descontado, pô, sua taxa, nominalmente falando, sobe, né, 25% ali do rendimento que você vai conseguir. Então, realmente, você tá tendo uma rentabilidade muito alta aqui no CPTS, de IPCA mais 14. Lógico, tem risco? Com certeza, acho que ficou bem claro aqui falando que tem risco, né? Não é recomendação de investimento, inclusive na minha carteira eu não tô investindo mais em CPTS 11 agora, tô só aguardando um pouquinho, diminuir um pouquinho o preço médio ali daquele vídeo que eu gravei pra vocês um pouco antes, né? Então vou deixar o vídeo aqui, ó, tá, pra você ir lá e estudar bem direitinho o CPTS, porque isso pode ser uma ótima oportunidade, se ele resolver problemas. Ele não é um fundo basicamente de risco puro, porque os problemas não estão tão difíceis de resolver, mas tem risco embutido com toda certeza que você não tá totalmente confortável pra investir no fundo, você vai ter que confiar um pouquinho na gestão pra você investir nesse fundo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.